Finalmente estou de volta a casa depois de quase um mês viajando pelo Brasil e essa última semana foi tão corrida, tão caótica que não tive como gravar. Então eu tenho muito conteúdo aí, muito assunto para abordar nesses próximos dias que tem a ver com conteúdos que já passaram, né? E um deles foi o debate entre o Arthur Duval, o Mamãe Falei, e o Álvaro Borba do canal Meteoro, que aconteceu na quinta-feira no canal do Vilela, o Inteligência Limitada. E aí a gente tem que reconhecer, a gente tem que ser bem honesto aqui, sincero, que o negócio foi catastrófico para o Álvaro, né? O debate ali não foi legal para ele e eu quero entender o que aconteceu aqui com vocês, né? A gente vai pensar algumas coisas juntos aqui sobre o que deu ruim nesse debate, né? Aqui não importa se você adora o Álvaro e você despreza, como eu falei, né? Despreza o Arthur, há muitas razões para desprezar o Arthur, mas o fato é que foi isso, na verdade foi muito ruim o debate. E só para fazer um disclaimer aqui, né, para começar, eu adoro o Álvaro, assim, eu acompanho o canal Meteoro desde o começo, desde os princípios ali, e durante um bom tempo foi o canal com o qual eu mais me identificava, até porque eles tinham uma proposta de uma comunicação não violenta, então assim, o modo como eles enxergavam a realidade, embora eu tenha percebido que o tom tenha subido bastante ao longo dos últimos anos, talvez, então hoje está bem mais ácido, está pegando um pouco mais pesado do que pegava, e eu já não me identifico tanto com isso, mas de qualquer maneira, aqui não importa se você, como eu falei, sabe, um grande fã do Meteoro, o fato é a gente reconhecer o que aconteceu, né? E eu entendo aqui que o Álvaro subestimou o Mamãe Falei e subestimou o formato do debate, né? Se a gente fosse resumir aqui o que aconteceu nesse debate, a gente teria que pegar esse trecho, esse recorte aqui que viralizou, porque isso aqui, de fato, é um resumo bastante fiel de como o tom geral foi se dando no transcorrer do debate. Ouçam. Não é o Arthur, a opinião do Arthur. São 3 peritos e depois um quarto dizendo, realmente era ele. Quer continuar com isso? Vamos pra pergunta. Cara, desculpa. Meu, por favor, tomara que tenha pego no corte a cara dele. Porque assim, a sua cara é impagável, irmão. Você vem cheio de... Ai, de Lila Celote 2016 e paraná. Eu trago um monte de fotos e fica com essa cara de bunda aí. Vilela, me salva aí, meu. Vamos pra pergunta, cara, aí é Arthur. foda também, velho. Eu não sei se vocês já viram o meme da Gabriela Prioli, né, que mostra a cara dela de um lado e outra cara dela sorrindo, que é aquele momento te peguei do debate, né? Aquela cena foi num debate entre a Gabriela Prioli e o Caio Coppola e foi o momento no qual o Coppola derrapou, né, escorregou ali no debate e ela pegou o ponto e acabou, sabe, demolindo o Coppola. E nesse caso aqui, essa cena é o momento no qual o Mamãe Falei, sabe, chegou nesse momento, te peguei, e depois disso não tinha muito mais o que falar, né? Assim, dá para perceber que o Álvaro foi despreparado para o debate e ele foi com uma postura de enfrentamento, né? Ele foi numa postura inicial de confronto e ele partiu basicamente para ataques ad hominem contra o Mamãe Falei. Eu não sei qual era a intenção do Álvaro ao aceitar esse debate, o que ele pretendia, mas o fato é que ele levantou a bola para o Arthur cortar. Todos os argumentos que ele apresentou ali, que eram argumentos pessoais, né, argumentos, como falei, de ataque pessoal contra o Arthur Duval, ele já havia feito isso em vídeo anteriormente, então o Arthur estava ali só respondendo coisas que ele já respondia há anos. Aqui se deu o mesmo tipo de dinâmica que se daria, basicamente, quando você observa debates nos quais as pessoas vão confrontar o Bolsonaro com, sabe, afirmações pessoais contra ele ou baseado em pauta dos costumes. São coisas que o Bolsonaro já respondeu 1 milhão de vezes e ele está, sabe, escolado para responder isso. E pouco importa se a resposta é verdadeira ou falsa, porque muitas vezes o que transparece é o modo como você diz. Então, assim, aqui a gente fala de acusações feitas contra o Arthur Duval que ele já respondeu, sabe, muitas vezes. Então ele não precisava nem sequer pesquisar para responder isso, porque se trata da própria vida dele. Então, nesse sentido, o Arthur Duval, ele conseguiu, vamos dizer assim, passar mais autoridade no que disse do que as acusações feitas pelo Álvaro. E aí há um único momento no qual o Arthur Duval se enrolou, que é quando eles foram para os conceitos, porque o Arthur falava de esquerda, esquerda, e aí o Álvaro perguntou, mas o que é esquerda? A gente não acredita nesse tipo de política, né, que vocês fazem, que é comprando imprensa, comprando academia, comprando influenciadores. A esquerda faz isso, cara. Vocês dominaram o cenário político dos últimos 50 anos fazendo isso. A esquerda? Sim. O que é a esquerda, Arthur? O que é a esquerda? Puta, cara, que bela pergunta, cara. Deixa eu pensar aqui um pouco pra te responder.
A esquerda são as pessoas que acreditam em planejamento centralizado e elas acreditam, acima de tudo, que os fins justificam os meios. Uma bobagem tremenda. Então tá bom, cara. Uma bobagem tremenda. Só pode vir de uma pessoa assim, completamente afundada Tá na bom, própria obrigado. ideologia. Uma Tá bom. pessoa. Essa é uma fala que só pode vir de um sujeito Tá bom, assim, muito cara. apegado às próprias opiniões. Assim, as pessoas Não dá estão vendo pra quem é que tá discutir com... em termos conceituais com quem não domina os conceitos. Considera-se de esquerda, se formos amalgamar os conceitos das pessoas que escrevem a respeito disso, quem percebe que o capitalismo tem algum problema. Eu percebo que entendi. o capitalismo Então, tem algum então problema. o mundo inteiro é de E esquerda, dentro né? Você acha que o capitalismo percebem tem? que o Então eu sou de capitalismo tem esquerda. algum Tá problema, alguns vão sugerir a sua extinção, a sua superação imediata, porque ele representaria ameaças sérias, outros vão propor um De onde band-aid veio o nome de direita e algum tipo. esquerda? E aqui demonstra o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles do Mamãe Falei, porque ele pode ser alguém muito bem articulado, alguém que se comunica muito bem, alguém que fala muito bem, alguém que se defende muito bem das acusações, mas quando se trata de conceitos, quando se trata, sabe, da informação, do conhecimento real, ele é muito fraco, ele é muito vazio. Basta pensar, inclusive, no modo como se deu o meu debate com o Arthur Duval, né? Porque tudo que eu tentei evitar foi esse espetáculo, esse circo que se deu nesse debate entre o Álvaro e o Arthur. Então, assim, sabendo dessa dinâmica, sabendo como funcionam as redes sociais, sabendo como é a lógica dos cortes, sabendo como funciona a mecânica dos algoritmos, eu quis evitar isso. Então, ao propor um debate por escrito, a primeira coisa é você evitar esse tipo de corte malicioso que vai dar a vitória de um lado para o outro. E essa ideia de vitória no debate, ela é péssima, sabe? Ela assim, por si própria, ela é corrosiva. E o próprio Arthur Duval fala isso muitas vezes, né? Se você provar tal coisa, você vence o debate. Isso é péssimo, porque o debate não deveria ser, por princípio, sobre vencer ou perder. Deveria ser se aproximar do conhecimento, se aproximar da verdade, se aproximar dos fatos. E aí, quando você tem essa lógica de vencer ou perder, você já parte de uma lógica de que pouco importa os fatos, pouco importa a verdade, o que importa é você demonstrar que tem razão, é você aparentar ter razão, que é basicamente a lógica que a extrema-direita adotou durante muito tempo. Basta pensar, né, que a referência principal deles é o livro de Schopenhauer, Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, que foi prefaciado pelo Olavo de Carvalho. Então, assim, essa ideia de você vencer um debate, na minha visão, pelo menos, ela é bastante corrosiva, porque ela direciona o debate como se fosse um embate, como se fosse um confronto, como se fosse um pugilato intelectual, em vez de ser uma busca conjunta pelo conhecimento. O próprio formato do debate, como ele se dá nesse modo aí, nesses moldes, o mediador e duas pessoas batendo boca, esse próprio formato já é muito ruim. Eu não me recordo, e olha que eu assisti centenas de debates com esse formato, eu não me recordo talvez de uma dezena de debates desse tipo que tem sido produtivo de fato. Basicamente você tem, no geral, duas pessoas defendendo posições antagônicas e que não há comunicação entre elas e que não há diálogo de fato, não há, troca intelectual relevante. Raramente acontece isso, raramente acontece isso. Inclusive eu recomendo que vocês vejam um documentário chamado Best of Enemies, que aborda o debate que se deu nos anos 60 entre o Gore Vidal e o William Buckley. Gore Vidal é um progressista, o William Buckley é um conservador norte-americano. Foi uma série de debates que ocorreu na televisão nos Estados Unidos e esse debate ele foi tão popular que ele acabou criando o tom geral do tipo de debate que se dá na televisão e como isso virou uma forma de entretenimento. Então, assim, no final das contas, o que importa aqui é duas pessoas, gritando uma com a outra, insultando, fazendo deboche uma com a outra, em vez de você se aproximar da realidade dos fatos. Então, esse formato, ele é péssimo para qualquer tipo de troca relevante. E aí, só vale mencionar um ponto aqui, como eu falei, que me parece que o Álvaro subestimou o Arthur Duval, porque o Arthur Duval não é um grande debatedor, até onde eu saiba. Eu já vi vários debates do Arthur e, no geral, ele tem um desempenho bem mediano. Basta pensar, por exemplo, o debate que ele fez com o Nando Moura. Ele fez 2 debates com o Nando Moura. No primeiro debate, foi um debate caótico, sem pé nem cabeça. Tanto o Nando quanto o Arthur, fugiram completamente dos temas. Foi um caos, foi uma bagunça o primeiro debate. O segundo debate, que foi na casa do Nando Moura, o Arthur Duval estava acuado, quase com medo no Nando. Ele quase estava pedindo desculpa por existir. Então, assim, foi um debate no qual ele foi muito mal mesmo, com um desempenho péssimo. Tem um outro debate que eu me recordo que foi entre o Arthur Duval e o Maurício Ricardo, que o Maurício Ricardo foi ligeiramente melhor no debate, desempenhou melhor do que o Arthur Duval, e nesse caso aqui você tem esse debate que ele se destacou em relação ao Álvaro. E como eu falei, até por causa da temática. Quando o Álvaro vem com ataques pessoais, com críticas pessoais, o Mamãe Falei, ele está habituado a se defender disso.
O Mamãe Falei, ele é bom naquilo que ele faz, que é ser um provocador. Ele vai pra rua e provoca as pessoas. E nisso ele é muito bom, mas não me parece que ele seja sabe, muito desenvolto no debate. Nesse caso aqui, a própria natureza do que aconteceu ali, né, o modo como as coisas se deram, a dinâmica daquilo ali, favoreceu o Arthur Duval. Se o Álvaro houvesse ido para a esfera dos conceitos, houvesse ido, sabe, para debater temas relevantes e temas, temas de comunicação que seja, sabe, temas conceituais, isso teria dado uma vantagem para o Álvaro e, nesse caso, poderia demonstrar como o Arthur é fraco. Como eu falei ali, no meu debate com ele, a gente partiu para esse sentido, né, debater conceitos, debater sobre fascismo, e o que aconteceu? Ele fugiu. Ele basicamente me desafiou para o debate, disse que eu podia propor o tema, poderia propor todas as regras do debate, foi o que eu fiz, e o que aconteceu foi que ele chamou outra pessoa para escrever o debate para ele. Chamou o Ricardo. Então, assim, quando se trata de conceitos, o Arthur Duval é muito fraco, mas não foi a pegada que o Álvaro adotou. Nesse sentido, ele saiu muito mal. Então, a primeira coisa foi subestimar o Arthur Duval quando se trata de se defender. Então, assim, ele estava lá se defendendo e isso foi muito fácil para ele fazer. E ele conseguiu convencer as pessoas. E aqui, como eu falei, é importante pensar que não importa se você gosta do Álvaro ou odeia o Mamãe Falei. Me pareceu muito ruim a esquerda tentando se desdobrar para defender o Álvaro nessa história, porque não há muitos aspectos positivos para extrair da participação dele nesse debate. E aí, o outro aspecto que eu acho que o Álvaro também subestimou é a própria natureza do debate, né? Então, assim, existem diferentes formas de se debater. Existe debate, por exemplo, que já estava acontecendo entre os dois, que era através dos vídeos. O Arthur falava uma coisa, o Álvaro respondia, o Álvaro falava uma coisa, o Arthur respondia. Então já estava se dando um debate. O debate público é isso. O debate é um jornalista escreve um artigo, outro jornalista rebate, alguém faz um vídeo no YouTube, outra pessoa faz um tweet. Esse formato aqui é o formato no qual o debate geralmente acontece. Boa parte das grandes trocas intelectuais da história da humanidade se deram através da imprensa, através da comunicação, através, sabe, desse debate público que é a esfera na qual todos nós estamos inseridos e compartilhando nossas ideias. Então, esse tipo de debate já acontece e é o formato mais natural, que é eu falo uma coisa, você responde, vai lá, o Mamãe Falei vai responder esse vídeo aqui e assim por diante. Isso já acontece. Então, há muitas formas de se debater. Por exemplo, por escrito. Boa parte das grandes trocas intelectuais da filosofia foram por escrito. Pensadores que estavam escrevendo um livro, ou um artigo, ou sei lá, um ensaio, respondendo a outro escritor e assim por diante. E isso vai acontecendo de modo sistemático, muitas vezes, né? Pessoas que estão trabalhando a partir de conceitos complexos para poder desenvolver suas ideias e expressar aquilo que eles pensam. Existem muitas formas de se debater. Só que o que acontece é que há técnicas para se debater. Então, assim, você ser um bom jornalista, um bom comunicador, se expressar bem, não quer dizer que você vai ser um bom debatedor. Você ser um bom debatedor não quer dizer que você vai ser um bom comunicador em outras esferas, um bom orador, por exemplo, ou um bom jornalista, ou um bom escritor. Então são competências diferentes. Você pode ser um expert na sua área, você pode ser um PhD em alguma área e você ser um péssimo debatedor. Uma vez que você esteja, sabe, num palco, confrontando outra pessoa, você não consiga expressar aquilo que você sabe. Então, assim, existem métodos para você debater, existem princípios, existem, sabe, recursos que você pode utilizar para poder sair melhor num debate ou não. E eu falo isso porque é uma coisa que eu estudo, né? É um campo que eu estudo. E você conhecer as técnicas do debate também não quer dizer que você seja um bom debatedor. Por exemplo, um crítico de música não quer dizer que seja um músico ou um bom músico. Ou seja, você compreender as técnicas da escrita não quer dizer que você seja um bom escritor, quer dizer que você compreende a mecânica. Então, uma coisa é você se comunicar bem no seu canal no YouTube, por exemplo, outra coisa é você estar num debate com esse formato engessado aí no qual um fala, outro fala, e aí tem réplica, tréplica, assim por diante. Então, nesse sentido, me parece que o Álvaro contou com o desempenho dele, né, como comunicador, como jornalista, que isso fosse suprir de recursos para poder debater com alguém. E não foi o caso. Então o que a gente observou ali foi uma incapacidade de rebater certas críticas ou certas réplicas feitas pelo Mamãe Falei. E isso pegou pesado também na hora de você considerar ali qual foi o desempenho dele. Então não foi um bom desempenho, de fato não foi. E é claro que a extrema-direita iria tripudiar sobre a derrota, entre aspas, aqui, né, do Álvaro nesse debate. Como eu falei, se você entra no debate já com essa lógica de vitória ou derrota, isso já é péssimo de antemão. Me parece que já é perder no debate. Se você entra com alguém que está fazendo isso, você não está na mesma lógica, você já perdeu, porque a pessoa vai fazer de tudo, inclusive recursos falaciosos, né, desonestos, muitas vezes, para poder te enrolar. Basta pensar, né, no debate por escrito que eu fiz com o Mamãe Falei, mesmo sem ele escrever o texto, ele cantou vitória no final. Então, assim, pra você ver como que é o negócio. Mas eu quero ouvir de vocês as impressões que vocês tiveram desse debate, porque
realmente eu assisti em tempo real, ele estava, assistindo ao vivo e foi bem constrangedor. Eu quero ouvir vocês, como é que vocês entendem isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro do canal para dar uma força e se você quiser saber mais sobre o debate, como funciona, quais são os princípios, inclusive éticos, né, para você debater, ter um bom debate com alguém, eu vou deixar a referência do meu livro Como Vencer no Debate Tendo Razão, que é justamente uma crítica dessa ideia de vencer o debate, né? De que é possível vencer um debate. Se o debate for para vencer, se for uma disputa de poder, eu já acho que você perdeu. Mas o link na descrição aqui está com um baita desconto na Amazon, basta ir lá e conferir. Um forte abraço para ti, se cuide por aí e até mais. Tchau! Esse cara é um dos maiores exemplos de superação que eu já vi na minha vida. Na juventude, ele perdeu quase que a visão completamente e mesmo assim fez 3 faculdades ao mesmo tempo. Se graduou nas 3 e hoje é uma das lideranças mais importantes e inspiradoras do Brasil. A gente está falando do pastor Henrique Vieira, que vai fazer um encontro com a gente no dia 26 de maio, às 8 horas da noite, um domingo, e nos contar essa história de vida e passar também lições e ensinamentos para a gente tornar a nossa vida uma vida mais feliz, mais amorosa, mais cheia de coragem e força. Para se inscrever nesse encontro, é só clicar no link que está aqui embaixo, gratuitamente, e participar com os amigos, com a família, com quem precisa desse banho de ânimo para trilhar uma vida melhor. Te encontro no dia 26 de maio junto com o pastor Henrique.